Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa de Maria e Marta, do Mestre Jesus, acolha a todos, nos acolhe em seu amor, que as patronas da nossa casa possam nos acolher nessas horas que vamos passar aqui. Assim, gratos por mais essa oportunidade bendita de estarmos juntos esta noite, ouvindo o Teu Evangelho de luz, ó Mestre Jesus, junto a Ti. Nós já vamos assim nos acalmando, vamos tranquilizando os nossos pensamentos, vamos deixando os nossos pensamentos aos cuidados de Deus Pai, do Mestre Jesus, agradecido ao Pai, ao Mestre amado, por mais essa oportunidade bendita. E assim gratos, tranquilos, serenos, nós vamos procurando uma posição bem confortável em nossas cadeiras, procurando relaxar todo o nosso corpo físico, mental e espiritual. Sabemos que isso é um trabalho mental e assim nós já vamos dizendo ao nosso cérebro, a todo o nosso corpo físico, relaxe, relaxe, relaxe. Vamos soltando tudo aquilo que é físico, vamos nos permitindo deixarmos ser envolvidos na amorosidade que envolve esse salão, que os nossos companheiros, os nossos mentores espirituais se façam presente ao nosso lado, nos acolhendo, nos abraçando nessa amorosidade. E assim, gratos a esses companheiros, junto a eles, nós já vamos cumprimentando as equipes de defesa, proteção, higienização de ambientes, na presença de Itaporã, Brogotá seus índios, os negros da Princesa Isabel e os filhos do deserto de Suamina. Rogando a esses queridos companheiros, se necessário for, faça um repasse, uma limpeza, uma higienização bem profunda em toda a nossa casa, em especial nesse salão onde nos encontramos. Pedindo a esses queridos companheiros que limpe, higienize, piso, parede, teto, recolhendo aqui toda e qualquer negatividade que por descuido nosso possamos ter trazido para cá esta noite. E grato a esses companheiros, enquanto eles vão fazendo esse trabalho de limpeza e higienização, nós já vamos cumprimentando o nosso mentor individual, esse querido companheiro presente ao nosso lado diuturnamente, desde o dia que aqui chegamos, em busca da nossa caminhada espiritual. E grato a esse companheiro, junto a ele, nós já vamos cumprimentando a todos os veneráveis de suas fraternidades, na presença do comandante Edgar Armon, Dr. Bezerra de Menezes, Ramatiz, Razim, Hilarion, Emmanuel, os primeiros apóstolos e as demais fraternidades do espaço com a prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos, amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos, amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos, amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo, que assim seja. E assim, nós já vamos cumprimentando a Ricardo e seus soldados, valoroso soldado do Cristo, pedindo a Ricardo que coloque um ou mais de seus soldados em pontos estratégicos da nossa casa, a porta e a entrada dessa sala, fazendo assim nossa guarda e nossa proteção. E grato a Ricardo e seus soldados aqui presentes, junto a ele, nós já vamos ao encontro do anjo Ismael, o preposto de Jesus aqui na terra, para nos auxiliar a transformar o Brasil em pátria do Evangelho. E emantado na luz dourada desse anjo amigo, Ismael nos conduz aos braços da doce e meiga irmã Maria de Magdala, nosso exemplo maior de transformação pelo amor ao Cristo, pedindo a Magdala que tende sempre conosco, hoje e sempre, querida irmã, auxilia-nos em busca da nossa transformação interior. E envolvidos no amor de Magdala, ela nos conduz aos braços da Mãe amada, Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus, nossa Mãe espiritual, rogando, Mãe querida, dulcifica nossos corações, as nossas palavras, cubra-nos com teu manto de amor e de luz, nos aconchegue em teu colo de mãe
e nos conduz aos braços do teu Filho, o doce e meigo Rabi da Galileia, Jesus nosso Mestre e irmão. E envolvidos no teu amor, ó Mestre amado, rogamos a Ti, tende sempre conosco, nos auxilie em nossa caminhada, nos sustente em nossa caminhada e nos conduz até o Pai Criador, o arquiteto do mundo, Deus nosso Pai, a quem louvamos e agradecemos por tudo que somos, por tudo que detemos, por todo o amor que depositas na terra, elevando o nosso pensamento a Ti ao alto com a prece que o Mestre Jesus, o nosso irmão maior, nos ensinou quando dizia: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E assim, se todos estiverem bem, damos por iniciado a palestra da noite de hoje. Antes, porém, vamos envolvendo o palestrante da noite de hoje, nosso querido Bruno, na amorosidade da nossa casa, para que ele se sinta agasalhado em nos trazer as informações da noite de hoje. Bruno, querido, seja bem-vindo. Gratidão por sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado. Obrigado. Eu acho que não. Melhor apagar da frente aí, né, Bruno? Não. Eu ia perguntar se dá para deixar apagada só essa, essas demais. Poder deixar cinza. Isso, perfeito. Isso, essa apagada. Maravilha, obrigado, irmão. Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite. Que a paz da fonte criadora Deus, daquele que foi e sempre será o nosso caminho, verdade e vida, Jesus, da Mega Mãe, Maria Rosa Mística de Nazaré, José Saint Germain, esteja conosco hoje e sempre, a cúpula espiritual aqui do Maria e Marta, no bairro do Jaguaré, aos nossos mentores individuais, e que possamos, sempre com alegria renovada, em uníssono, juntarmos na certeza de que cabe apenas e tão somente a nós mesmos sermos os construtores, os artífices de um mundo melhor, da nossa renovação, e sempre buscarmos, independentemente de quem aqui esteja à frente, mas sim com os conteúdos aqui ministrados, sairmos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. E agradeço a presença de todos vós nesse primeiro dia útil, segunda-feira à noite da semana, casa praticamente lotada, porque sim, isso demonstra que nós queremos uma vida melhor para nós e para os que estejam ao nosso redor. Assim sendo, convidar-nos para que busquemos uma compreensão um pouco mais ampla aos que já tiveram a oportunidade de contato com este capítulo e esta obra, ou aos que estão tendo contato pela primeira vez, que possam conosco buscarem os seus conhecimentos iniciais. Porque sim, esta obra que irei citar na sequência, ela está vinculada à segunda revelação, ao Novo Testamento, e sim, fala-nos a seres melhores, em compreensão ampla, desde que esforcemos para tal. Então, o que queria convidar-vos neste momento, queridos irmãos e irmãs, para que já iniciemos os nossos primeiros raciocínios acerca deste tema. Qual é a obra que queremos trabalhar nesta segunda-feira à noite? É uma obra constante lá no conhecido por nós Pentateuco Kardeciano, as 5 obras basilares da terceira revelação do Consolador Prometido, onde Jesus disse que rogaria ao Pai que um dia materializasse em nosso orbe, e assim o foi, lá no meio do século XIX, nos idos, em sua primeira edição de 18 de abril de 1857. E neste Pentateuco Kardeciano, nessas 5 obras basilares, vamos extrair o conteúdo da terceira obra. Obra essa que são assuntos do nosso cotidiano, de fácil compreensão e acessíveis para que nós os trabalhemos no nosso dia a dia, lapidando-nos consciencialmente em prol de um mundo melhor, da nossa reforma íntima. E essa obra é o Evangelho segundo o Espiritismo, sim.
Estamos praticamente ali próximo do início desta obra, já que ela é composta de 28 capítulos. Sua publicação em sua primeira edição foi lá nos idos de janeiro de 1864. E neste capítulo 6, hoje estaremos o trazendo de uma forma ampla, abordando todos os 8 itens constantes neste capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador. Desafiante este assunto nos nossos dias atuais. Transição planetária, final de provas e expiações que nós estejamos passando nesse momento turbulento mais ímpar para a nossa ascensão neste campo reencarnatório, e que, lógico, ao longo dos nossos slides, de nossos conteúdos que aqui serão por meio do auxílio das intuições dos amigos espirituais, buscaremos entender quais são as ferramentas, os alicerces dessa Consolador que o Cristo disse que estaria conosco até o final dos tempos, e o está, e haveremos de o levá-lo para a nossa eternidade, porque sim é o ser mais puro que aqui pisou por meio da reencarnação, nos seus aproximados 33 anos de vida física, em uma única encarnação. Então vamos, a convite desta transcendente obra, buscarmos ver o que nós podemos fazer para esta compreensão mais ampla. Vamos divisar quais são os itens principais deste capítulo 6, a qual o codificador, o nobre professor Hippolyte Léon Denis Rivail, ao qual nós o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, vem nos convidar a uma reflexão. Sim, vamos trazer primeiramente aquele tópico que tanto nós já ouvimos deste meigo Rabi da Galileia, ali representado também no quadro ao lado, como também aqui em minhas costas. O meu jugo é brando e o meu fardo é leve. Por que será que Jesus disse isso e que reverberaria para a nossa eternidade por meio das sucessivas encarnações? Porque ele colocava-se no nosso lugar. Ele saberia que atravessaríamos momentos turbulentos ainda em um mundo de provas e expiações. Então, toda vez que nós nos esforçamos para que melhoremos a cada dia que passa, Ele vem trazer este fardo. Ele jamais pode fazer por nós, como tão pouco os nossos mentores individuais, senão não ascenderíamos espiritualmente. Mas podem estar conectados conosco por meio do campo intuitivo. É a reforma íntima, é o melhor orar e vigiar, é tomar cuidado com as tentações do mundo e sabermos quais são os alicerces que queiramos construir para que saiamos vitoriosos dessa atual encarnação, já que não queremos rescindir os débitos por nós construídos no passado. É este momento ímpar no presente que precisamos entender nesta compreensão do jugo ser brando e o fardo ser leve em nossas vidas. Mas também vem Allan Kardec nos relembrar sobre o Consolador prometido, como há pouco citou que o Cristo disse que rogaria ao Pai e aqui materializou-se. Bem-aventurados somos todos nós que estamos tendo essa oportunidade ímpar de despertarmos consciencialmente dentro da nossa simplicidade, humildade, pequenez intelectual e moral, mas esforçando-nos para que façamos e cumpramos com os nossos desafios individuais. É dando que se recebe, de baixo para cima e de dentro para fora. Não é isso que, por exemplo, nós recebemos dessa casa em todas as suas atividades? Quem tem ouvidos de ouvir, olhos de ver e mãos de agir em prol do coletivo, assim tem e busca essa compreensão mais ampla, buscando vencer-se no hoje em comparação ao ontem e, logicamente, no amanhã em comparação aos dias anteriores. Temos capacidade para isso. Não duvidemos disso. Vós sois deuses e vós podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais. Já disse o meigo Rabi da Galileia às nossas consciências imortais, apequenando-se assim para que nós, em espírito, engrandecêssemos por meio das sucessivas reencarnações. Ora errando, ora acertando, e nesse ínter e nesse grande espaço de tempo, buscando fazer sempre melhor, para que melhoremos essa psicosfera psíquica e energética tão densa que está sobre o nosso orbe. Haja visto que nós acompanhamos guerras, fomes, corrupção, mentira, adultérios por pensamento ou em atos concretizados e outras mais mazelas
que da porta para fora desta casa, ou de qualquer casa religiosa, nós avisamos que os pouco mais de 8 bilhões de seres encarnados estão ainda suscetíveis de incorrerem. Olha como nós, os espíritas e cristãos, temos que ser luzes para o universo, porque sim, esses irmãos que lá estão do lado de fora, não ainda despertos minimamente como nós estamos buscando aqui despertarmos no Maria e Marta, exigem ainda que indiretamente que hajamos de uma forma mais assertiva e ampla, porque beneficiarmos muito para a nossa acesse, para a nossa ascensão, aonde quer que realoquemos neste universo. E sim, o advento do Espírito da Verdade. Recordando-nos de que advento é algo novo, e tudo que é novo no campo a qual nós precisemos raciocinar, compreender e buscar colocar em prática, não é fácil. Podemos fazer de forma assertiva, em outros momentos de forma errônea, mas o mais importante é que empreendamos uma consciência de como os nossos mentores individuais agiriam em nosso lugar se cá eles estivessem na terceira dimensão, na dimensão material, por meio da reencarnação. Ou Jesus, como assim ele agiria em nosso lugar? Maria de Magdala, Maria de Nazaré e tantos outros mais. Fica à vontade, irmão. E assim nós podemos fazer com que compramos intimamente a proposta consoladora a qual vem esse capítulo 6, convidar-nos para que assim busquemos dias melhores para a nossa humanidade. Então são itens imprescindíveis para que nos slides posteriores compreendamos o objetivo transcendente do codificador, o nobre Allan Kardec. Julgo entende-se como significado a qual nós podemos procurar nos dicionários na condição de canga usada pelos bois para poderem puxar uma carroça. É um dos significados. Estar sujeito a algo, conter de se submeter a alguma coisa. Influência disciplinadora é a lei de amor, de justiça e de caridade. Que bom que nós sejamos constantemente impostos direta ou indiretamente a certas disciplinas. O que foi mesmo que o mentor de Chico Xavier, lá no início da década, ou digamos do século XX, assim, questionou a consciência de Chico Xavier ao aparecer pela primeira vez a ele, para que ambos trabalhassem junto até o ano de 2002, até os seus 92 anos de idade. Chico, preciso de vós, disciplina. Como também disciplina, e ainda a disciplina, 3 palavras-chave repetidas, mas transcendentes, porque isso faz com que saibamos que com a disciplina, com o comprometimento, não sairemos do eixo ao qual nos propomos aqui estar nesta reencarnação. É fácil, queridos irmãos e irmãs? Não é, mas o objetivo nosso é de termos essa transcendência em nossos conhecimentos. É errando, é acertando, é voltando para a erraticidade, é voltando para o mundo material, como aqui vejo um nenenzinho de poucos meses. Boa noite, irmã. Essa é a lei da fonte criadora, dando a oportunidade de reconstruirmos nos meninos e meninas a posteriori, sem exceção, porque não existe prediletos para Deus. Ele ama desde o átomo até aquele que tornou-se arcanjo, aquele que já adquiriu a perfeição relativa na condição de criatura, porque perfeição absoluta só o Pai, a fonte criadora, Deus, pode obter. Então, como é bonito que nós vejamos esse intercâmbio entre mundos, nas suas diversas idades e principalmente nos espíritos milenares, e com uma bagagem transcendente que precisamos lapidá-las em nosso próprio benefício, beneficiando a todos que estejam ao nosso redor. Então sim, alguns dos pontos que precisamos estar atentos e buscando colocá-los em prática acerca deste capítulo 6, que nós estamos trabalhando neste momento.
Será que o apóstolo Mateus, lá em seu capítulo 11, versículos 28 a 30, tem algo a agregar a este capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo? Sempre a segunda revelação tem algo a agregar. Como, por exemplo, vem ele nos dizer que Cristo assim afirmou: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprender de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele convida-nos para que peguemos as nossas cruzes, por meio das sucessivas encarnações, atitudes e ações essas construídas por nós mesmos, não transferimos para o futuro, tampouco acusemos ao trem as dificuldades e desafios que estejamos enfrentando neste momento planetário. Não. Somos nós os artífices das nossas ações, do pretérito e do presente. Estamos construindo objetivos para o futuro? Espero que todos nós os estejamos, não apenas no campo material, porque isso é passageiro, transitório, mas os valores reais e espirituais, que os usufruiremos, que os gozaremos onde quer que nós estejamos, para com os que estejam sido por nós construídos e colocados de forma assertiva em prol da evolução do orbe em sua estrutura física, como também dos seres em experiência evolutiva, como por exemplo aqui diviso, já que a codificação kardeciana afirma-nos que nós não somos criados de espíritos prontos, não, mas princípios inteligentes, simples, ignorantes, onde necessariamente precisamos estagiar em reinos inferiores ao nosso nominal. Aqui temos exemplo no jardim do Maria e Marta, vejo aqui minerais, vejo também os vegetais, só não vejo os animais neste momento, pelo menos os encantados da quarta dimensão do mundo espiritual. Com certeza aqui nós devemos os ter, não é verdade, neném? E nós que chegamos no quarto reino evolutivo, que é o reino nominal. Milênios e milênios nós estamos investindo direta ou indiretamente, conscientes ou não, em nossa ascensão. Afirma-se que estima-se que na nossa galáxia, a Via Láctea, exista aproximadamente de 200 a 400 bilhões de estrelas. E o que são mesmo estrelas para nós, os espíritas? Planetas habitados, mundos com constituições diferentes e tantas outras mais situações que nós saibamos que existam, ainda que nossos olhos físicos da carne não os divisemos. Nós divisamos o oxigênio, a qual nós não deixamos sequer 2 minutos de respirar, ainda quando estamos com o corpo físico de madrugada repousando, e o espírito desdobrando-se para o mundo espiritual. Não, queridos irmãos e irmãs, nós não deixamos 1 minuto sequer sem estarmos com o oxigênio. Então, não os enxergamos com os olhos da carne, mas sabemos que existe. E tudo que existe, seja transcendente no mundo espiritual, usufruamos em consciência, dizendo a nós mesmos que eu faça valer esses pontos aqui trazidos por Mateus em construir esse jugo brando e fardo leve a mim mesmo, pelas minhas ações, pelos meus pensamentos assertivos. Realocar-nos onde quer que nós queiramos neste universo, porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Olha porque o capítulo 6 não é verdade, neném. Chama-se o Cristo Consolador, porque ele traz a consolação do universo, e não apenas do planeta pequeno como é o nosso. Tirando o planeta Plutão, a qual afirmam os irmãos espirituais até o prezado momento que é um planeta prisão de espíritos ainda muito densos. Nós, neste sistema solar, é como se fôssemos ainda a periferia. Outros orbes estão mais avançados que nós em experiência intelectual e moral, mas precisamos sermos as ferramentas para que ascendamos, saiamos dessa, entre aspas, periferia, e não que queiramos equiparar-nos aos demais orbes deste sistema solar, ou até mesmo fora dele, não, mas dizermos apenas então somente que a cada volta ao mundo espiritual, que eu tenha sido melhor no hoje em comparação ao dia anterior, ou em reencarnações pretéritas, divisando no futuro os esforços por mim empregado, e assim dando apenas então somente satisfação à minha consciência, à nossa consciência, porque isso os espíritos nos afirmam.
estes que nós não estamos vindo e que está em maior número aqui neste momento, sabem o que eu estou falando e sentiram e vivenciaram. A consciência os cobraram, os cobram e ainda os cobrarão, como também a nós. De tudo que poderíamos fazer de forma mais ampla, mas não o fizemos. Mas está tudo certo. Deus dá a oportunidade da reencarnação, como aqui divisamos, nesse querido neném de poucos meses, para que reconstruamos e sejamos pessoas melhores. A convite do nobre querido irmão Mateus e outras mais temas que nós na sequência estaremos trazendo. Devemos ter a iniciativa de buscar Jesus pelo bem agir, pelo pensamento, pela gratidão, por colocarmos a cabeça no travesseiro daqui a algumas poucas horas, convidarmos os nossos mentores individuais para que acompanhem-nos para este mundo espiritual e que sejamos úteis, estudando e trabalhando, para que no dia seguinte, voltando a uma nova reencarnação, correto? Porque cada novo dia é uma nova reencarnação, é uma nova oportunidade de sermos melhores. Assim sendo, saibamos o que nós queremos no dia seguinte, nessa nova reencarnação, potencializarmos em nosso dia a dia. É o convite a esta reflexão deste tópico, acessível a cada um de nós. Ele nos acolhe sem pré-requisitos, porque ele sabe que somos seres ainda aquém de uma evolução transcendente. Mas também ele mesmo disse que um dia seremos co-criadores, governadores de planetas, de sistemas solares, de galáxias. Cabe a cada um de nós acelerarmos ou não a nossa ascensão. O espírito jamais regride, mas pode sim estacionar. O irmão, em sua oração inicial, citou o nobre mestre Edgar Armon. Então vou convidá-los para que acompanhem a obra intitulada Os Exilados de Capela. Por que não convidá-los também a obra A Caminho da Luz, do nobre Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, demonstrando-nos de que o intercâmbio entre mundos ocorre, sempre ocorrerá para a eternidade. É o auxílio recíproco de todos os seres da criação, porque um Pai, um único Criador nós temos. Então, queremos nós ou não, somos irmãos, independentemente do reino, planeta, sistema solar ou constelações e até mesmo galáxias, nós estejamos em experiências evolutivas. Sim, é um apelo para quem sofre ou se sente sobrecarregado. Quem assim não se sente, que seja uma ou mais vezes em uma encarnação. Haja visto o que está acontecendo no mundo. Não é fácil manter-nos equilibrados, queridos irmãos e irmãs. Olha porque é transcendente esse capítulo 6. Olha porque nós temos que ter a consciência de que cada vez que aqui colocamos os nossos pés físicos e espirituais adentro do Maria e Marta, somos responsáveis. Seremos cobrados centil por centil, porque também afirma o Cristo que a quem muito é dado, muito há de ser cobrado. Pecuniariamente falando, isso não é primário. Não vou citar como secundário, mas não é primário. Primário é a absorção do conhecimento transcendente que recebamos e hajamos dentro de uma experiência evolutiva, de preferência no campo reencarnatório, em uma terceira dimensão, em um mundo físico. Que sermos-á sem duplicar as benesses que hajamos de colher pelos nossos próprios exemplos e atos empreendidos aos mais necessitados. Lembrar-nos de que Jesus envia-nos sempre alívio, jamais poderá fazer por nós, como nossos mentores individuais, e que nenhum de eles venham mesmo a fazer, porque senão nós não evoluiríamos. Sempre voltemos, independentemente do tema que a casa aqui trabalhe, sempre voltemos a essa consciência transcendente. Jamais qualquer ser deste universo pode fazer por nós. Nós sim podemos, dentro de uma conexão intuitiva, melhorarmos a cada dia que passa. Mas temos que ser os artífices, os alicerces e construtores das nossas próprias felicidades. Julgo é a aplicação da lei de Deus que ensina e corrige ao mesmo tempo. Ora, nós nascemos em uma nação. Ora, nós nascemos com recursos pecuniários. Em outros momentos nascemos com recursos mais precários. Mas sejamos gratos, porque isso lapidar-nos-á em experiência evolutiva, far-nos a seres melhores, conscientes de que se hoje eu não tenho, eu
podia ter tido no passado. E se eu não tive no passado e não tenho no presente, que eu construa alicerces para que no futuro eu os obtenha, e lá nesse futuro eu não reincida em erros que a humanidade tanto está atualmente reincidindo. Poderia inclusive ser realocado para outros orbes de mundos primitivos, em estágios iniciais ou intermediários de provas e expiações. Estamos em um mundo globalizado, divisamos o que acontece em nosso orbe, mas que oremos, que vibremos por estes seres, porque disse Jesus: faça ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. É o convite agora deste tópico e deste respectivo slide. Como construirmos maior repouso de alma para com a proposta transcendente das ações que Jesus empreendeu em nosso orbe? É a paz sempre de consciência do dever cumprido, lembrando-nos e voltando, queridos irmãos e irmãs. É certeza absoluta que cada um de nós aqui, sem exceção, haveremos, ainda nessa reencarnação, de errar, em menor medida ou maior grau. Mas somos conscientes de que o acerto à reconstrução cabe a cada um de nós que os empreendamos. Então, assim fazendo, vamos mais buscando a assertividade do que a negatividade, não tendo assim, consequentemente, de que no futuro nós tenhamos que revisar, reprisar os capítulos e os degraus que por nós nessa atual encarnação precisam ser vencidos, concluídos com os nossos esforços individuais. É o trabalho constante em nome do amor transcendente e universal, e não pequeno material. Porque amor, paixão e outras mais situações têm diferença anos-luz em um orbe ainda de provas e expiações em seu estágio final. O amor é transcendente, o amor auxilia a quem quer que seja, sem divisar que recebamos, que seja uma gratificação ou um reconhecimento, não, apenas e somente pelo prazer de ser útil e de bem servir aos que estejam mais necessitados, pelo menos em comparação ao meu e ao nosso momento, a qual sejamos testados pelos nossos mentores e individuais nas inúmeras dificuldades que ainda assim, garanto-vos, haverão de vir neste orbe e ainda nesta encarnação. É estar livre dos débitos do passado para poder caminhar em direção ao futuro. É o que nós estamos tratando até o prezado momento, sempre com os nossos esforços, de baixo para cima e de dentro para fora. Assim, o jogo pesado há de ser a renovação pela dor e pelo sofrimento. É o remédio amargo, mas salutar. Sem ele, poderíamos reincidir em erros do pretérito. Bem-aventurados somos nós, nas nossas inúmeras limitações, e que assim continuemos com ela, porque correremos centuplicados no mundo espiritual, a certeza de que os erros não cometidos far-nos-ão seres melhores, desde que compreensão e ação para isso tenhamos em prol sempre dos mais necessitados. Outro convite que vos faço, independente de quem aqui esteja à frente: reverberemos em nosso espírito sempre o trabalho tem que ser em prol dos mais necessitados, não que estejamos felizes e integrais para com as nossas obrigações e as ditas felicidades relativas de um mundo material, não, mas sempre ter os seres mais necessitados que nós, que precisemos em prol deles agirmos, porque dando que se recebe, já disse Jesus. E nós do jogo leve é o apelo pela transformação através do amor e da caridade, aonde quer que nós estejamos. Damos prova de amor a Jesus quando seguimos os seus mandamentos, sim. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este não é o resumo dos 10 mandamentos da primeira revelação em Moisés? Sim. É fácil? Não. Senão cá não estaríamos nesse momento turbulento do planeta Terra. Como prêmio, Jesus promete um outro Consolador, para que fique para sempre conosco. Falamos dele logo no início do nosso bate-papo fraterno. Fala da figura do Espírito de verdade, ainda ignorado pelo mundo. Aos estudantes da codificação, em momentos ouvimos esse termo, Espírito de verdade, em outros, Espírito da verdade. O Espírito de verdade é o próprio Jesus Cristo. O Espírito da verdade
É a proposta renovadora que aqui materializou-se por meio desses exemplos transcendentes lá do nosso querido e meigo Rabi da Galileia. Assim temos José Herculano Pires, que inclusive foi tradutor, um dos tradutores desta obra que estamos trabalhando, o Evangelho segundo o Espiritismo, em uma de suas obras, assim afirmando. Então saibamos estar atentos a essa diferenciação, para que ela não passe de largo ao estudarmos, por exemplo, aqui no Maria e Marta, nos seus diversos cursos que com certeza a casa oferta-nos anualmente para a nossa ascensão intelectual e consequentemente ampla em prol do coletivo, da moral, da fraternidade, do amor universal que cabe a cada um de nós que os construamos para o nosso próprio benefício. Por que será que nós acreditamos aos que assim pensam, tá bom, queridos irmãos e irmãs? Porque não é obrigatório que assim pensemos dentro ainda do nosso degrau de esforços em empreendermos essa compreensão mais ampla. Mas os que já podem assim ter a certeza de que sim, este Consolador prometido por Jesus há de ser a doutrina dos Espíritos, perguntos sobre os cuidados do Espírito de verdade, como afirmamos ao meigo Rabi da Galileia. Então está em junção, em conectividade com o que ele fez aqui nos seus aproximados 33 anos de vida física. Procura aproximar os homens dos ensinamentos originais, genuínos, límpidos e cristalinos do nome Jesus, em sua simplicidade, em sua pureza, não os distorcendo aos nossos bel prazer, por interesses e conveniências, que façam com que nós, inclusive, muitas vezes, empunhamos ao trem para que atinjamos patamares de sucesso temporário, transitório e fugidio em um orbe material. Não levamos sequer um fio de cabelo para o mundo espiritual, então tomemos muito cuidado com o que nós pleiteamos que recebamos de benefício de Deus para o nosso usufruto, para o nosso gozo em um campo reencarnatório. Ensina muitas outras coisas que o Cristo não pôde falar em sua época. E ainda pergunto, será que a humanidade, esse pouco mais de 8 bilhões, sabe em sua integralidade entender, compreender e colocar em prática todas as parábolas pelo Cristo aqui trazidas? Não. Já sabemos que não. Correto, queridos irmãos e irmãs? Então não exijamos de outrem aquilo que muitas vezes nós, minimamente despertos, estamos buscando empreendermos em nosso dia a dia em prol destes que ainda não tiveram essa oportunidade do despertar inicial. Traz consolo e esperança para aqueles que sofrem. Disse Chico Xavier, reverberando no nosso espírito para a nossa eternidade: queridos irmãos e irmãs, tudo passa. Ah, que bom que assim é. Então, fortaleçamos-nos em nossas raízes conscientes, programáticas, reencarnatórias, de que se esses desafios, outros que muitos são difíceis, que os atravessemos, há de passar, ainda que possa demorar um pouquinho, em passando, se eu souber não murmurar, não reclamar, não divisar com a fonte criadora, que venha eliminar isso de uma vez por todas de minha vida, em um curto espaço de tempo, haveremos de nos regozijar no mundo espiritual por ter atravessado esses desafios, repetido por nós mesmos, construídos lá no pretérito por meio das sucessivas reencarnações. A meninos e meninos, somos viajores do universo. Quem pode afirmar que é originário aqui da nossa querida essência Gaia, o planeta Terra? Não foi assim que Allan Kardec, lá na edição da Revista Espírita, primeira, 1858, tratou de ter contato com os ditos extraterrestres que aqui aportaram por meio da reencarnação? Haja vista aquele que foi Mozart aqui no nosso orbe, haja vista aquele que foi Zoroastro, que veio até mesmo antes de Cristo, e que daqui não eram originários, e sim de Júpiter, jupiterianos. Sem falar as obras de Chico Xavier, sem falar as obras de Divaldo Pereira Franco, o que não falta é conhecimento do intercâmbio entre o mundo, demonstrando-nos que somos viajores do universo. Não importa de onde nós tenhamos vindo, o importante é que saibamos que essa é a reencarnação mais importante de toda a nossa história. É o que faz-nos a seres melhores, ou proporcionar-nos a estacionar-nos em nossas caminhadas evolutivas, e não desejo isso a cada um de nós, porque isso não agregar-nos em nada para que sejamos e ascendamos e aceleremos
a nossa acesse para essa felicidade relativa, que cabe a cada um de nós as construirmos. Sim, esse advento do Espírito da Verdade, essa nova revelação transcendente ao nosso orbe, veio trazer a verdade de si para as trevas, porque somos espíritos eternos, transitoriamente o corpo é um corpo de tantos outros que tivemos e outros mais tantos que ainda haveremos de ter para a nossa eternidade, até que atingimos patamares maiores de degraus evolutivos nos orbes. É o que nos diz essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 3, item 4, o progresso dos mundos. Mas em O Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação, também nos demonstra-nos os degraus evolutivos dos seres em suas individualidades, quando chega no reino hominal. É transcendente a codificação kardeciana e principalmente as obras complementares. Então se veio dissipar as trevas, desde que tenhamos olhos de ver e mãos de agir em prol da nossa ascensão espiritual. Comunica-nos que o Pai não quer aniquilar a raça humana. O Pai é perfeito, não castiga, mas nós podemos nos castigar, haja vista as ações que estão acontecendo no mundo. Concordam, queridos irmãos e irmãs? Mostra-nos a interação entre as duas dimensões da vida material, como também da espiritual. O que nós estamos recebendo agora ao chamamento das numerações não é um atendimento por meio daqueles que nós, em nossa maioria, não nos enxergamos com os olhos físicos da carne. Nem precisamos, mas citamos as reenergizações que recebamos, porque isso fortalecerá-nos-á e muito ao sairmos da porta para fora aqui do Maria e Marta. É isso que faz com que divisemos dias melhores e que essas duas dimensões possam trabalhar em prol de um mundo melhor com os nossos esforços individuais. O Cristo Consolador, capítulo 6, transcendente ou não, estes 8 itens, resumidos aqui praticamente, já que o tempo se faz sério e não conseguimos trazer tudo às nossas consciências, irmãos e irmãs. Falamos da primeira obra da codificação, algo ela pode trazer ao nosso benefício que esteja atrelado ao tema que estejamos trabalhando, lógico, como por exemplo a questão a qual Kardec questiona na 192, letra A, dizendo assim aos espíritos: o homem pode assegurar nesta vida reencarnatória, lógico, uma existência futura menos cheias de amarguras? Já sabemos a resposta, mas vamos ver o que a falange do Espírito da Verdade pode nos oferecer? Sem dúvida, pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades por meio da nossa transformação, da nossa reforma íntima. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto, estacionando em suas oportunidades evolutivas. Olha a importância do intercâmbio entre mundos em qualquer época da humanidade ou em qualquer canto deste universo. Porque Deus quer que caminhemos, Deus não tem pressa de nossas ascensões, mas quer que nós esforcemos uns aos outros para que, de mãos dadas, rumemos para a nossa felicidade relativa. Eis o genuíno, verdadeiro e cristalino cristão e espírita. O que assim já estiver pensando e agindo, bem-aventurado é em sua vida, em seu dia a dia. Coragem, trabalhadores da última hora, assim divisa o meigo Rabi da Galileia, nessa imagem aqui de ar que nós trazemos atrelada a esta frase. Semeai a boa semente que o Senhor vos confia e que deva fluir, que deva de semente frutificar e dar bons frutos. E o orvalho do amor os fará produzir os frutos da caridade, da simplicidade, da humildade e das ferramentas de ascensão espiritual. Trago-vos aqui um exemplo. Olha como muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós reclamamos de coisas tão pequenas e precisamos ver situações que esses seres transcendentes passaram neste orbe, dando-nos os exemplos necessários e sólidos para que reclamemos menos e saibamos os nossos compromissos existenciais. Vamos dar esse exemplo dessa obra que terminei há poucas semanas, publicada pelo Grupo Espírita Emmanuel, aonde o seu fundador, lá em São Bernardo do Campo, já desencarnado, Rolando Ramaciotti, tinha contato ali com Chico Xavier por meio de cartas, porque naquela época, final do século XX, não existia e-mail, não existia plano de telefonia ilimitada, era por carta e muitas vezes demorava que essa carta chegava ao seu destinatário. O remetente muitas vezes ficava frustrado, mas olha que trecho transcendente
e cirúrgico, a qual Chico Xavier, em sua intimidade, confessava a Rolando Ramaciotti, como também a Caio Ramaciotti e os demais familiares que deram sequência até hoje a esta grandiosa obra de editora de publicação de livros espíritas, como também de casa espírita. Em um trecho dessas cartas psicografadas, vem Chico dizer: nosso portão de entrada aqui em Uberaba, lá onde ele trabalhava em prol dos necessitados até altas horas da madrugada. Portão de ferro com pesados engastes, não pequenos e frágeis cadeados, não. Já foi derrubado e substituído 6 vezes. Tiros já foram dados sobre nossa casa, de armas de fogo, mas o que mesmo Chico Xavier fez em prejuízo de quem quer que seja, nunca fez um prejuízo sequer para um inseto, quiçá para um ser humano. Bombas diversas já foram colocadas em nosso pátio de entrada, onde Chico recebia milhares e milhares de pessoas semanalmente, desconhecidas, e ficava até altas horas, e tinha que acordar cedo ainda no dia seguinte, e tinha que estar equilibrado, sorridente e acolhedor, transcendente, porque ele estava dando continuidade ao Consolador prometido, à doutrina dos Espíritos. Mas continua ainda nesta carta Chico dizendo: pedras de 2 a 5 quilos já não nos foram atiradas, obrigando-nos a ocultarmos nos recessos de nossa moradia. Quem aqui não teria medo dessas ações? Principalmente muitas vezes se sentindo sozinho ainda aqui com muitos estranhos ao seu lado, até que passassem as crises de desespero de nossos agressores gratuitos. É um convite para que reclamemos menos. Reenergizemos-nos a cada vez que possamos ser úteis aos nossos semelhantes. Saibamos que é desafiante ao final de um dia de trabalho, onde temos afazeres em nosso lar, temos crianças para cuidar, temos um núcleo familiar para que estejamos juntos, caminhando juntos. Nós, mesmo assim, tenhamos forças e alicerces para que digamos a nós mesmos e aos nossos mentores individuais: se hoje é dia de que eu esteja no Maria e Marta, por exemplo, numa segunda-feira, que eu esforce-me para tanto, porque as reenergizações que eu hei de receber, como a maioria de nós já está recebendo nas salas mediúnicas, elas serão muito benéficas, desde que eu saiba mantê-las ao longo dos próximos dias da semana, até que chegue a próxima segunda-feira. É ou não transcendente a oportunidade de que reformemos a cada dia que passa. Não é fácil. É o abandonar do homem velho na construção do homem novo, e esforcemos-nos para tal, porque assim esse ser transcendente que cumpriu com a sua obrigação reencarnatória da melhor forma possível, como também o fez Divaldo Pereira Franco nos seus 98 anos de idade até o ano passado, convidando-nos também para que assim ou façamos, assim ou hajamos dentro de nossas limitações, possibilidades e dificuldades outras que todos nós, sem exceção, as temos no nosso dia a dia. Mas teremos êxitos. Confiemos, dias melhores virão, desde que os construamos, queridos irmãos e irmãs. Mais valores aqui, inclusive no próximo slide, trazendo até a fonte para quem quiser consultar outras mais informações. Percebam como sim, o que os irmãos espirituais nos afirmam é transcendente. Não existe ferramenta mais importante neste universo, a depender do grau evolutivo de um orbe, a qual transcenda em relação ao corpo físico, carne e osso. E que muitas vezes, por meio dos vícios, dos desequilíbrios psíquicos mentais, caímos nas tentações. Muitas vezes, encurtando uma programação reencarnatória que depois haveremos de dar satisfação, coisa que não deveríamos já estar agindo em nossos dia a dia. Por exemplo, em um corpo físico, aqui se temos, principalmente na idade adulta, lógico, existe 5 milhões de pelos. Não divisamos com os nossos órgãos carnais. Temos 206 ossos nesta idade adulta. São 25 bilhões de neurônios. Estudos até hoje afirmam que o ser mais inteligente que tenha passado por meio da reencarnação neste orbe sequer usou 10% de sua capacidade intelectual material. Não estou falando nem do cérebro transcendente, universal, que há milênios e milênios vem buscando a sua ascensão intelectual, que é o cérebro espiritual.
Mas ainda assim existem 25 bilhões de neurônios para que os potencializemos a cada dia que passa. Mais de 220 bilhões de células também neste corpo, ímpar para a nossa ascensão espiritual. 97 mil quilômetros de veias, artérias e também vasos capilares, onde, sendo que se fossem alinhadas, poderiam dar 2,5 voltas em torno do nosso orbe. Será que temos capacidade para divisar tudo isso constante apenas em um corpo físico? Somos quanto mesmo, afirmam os irmãos espirituais atualmente encarnados, pouco mais de 8 bilhões. É ou não uma responsabilidade transcendente a qual haveremos de dar satisfação ao voltarmos para o mundo espiritual, por meio da nossa consciência do que eu fiz de errado, mas o que eu fiz de bom, e nesse meio tempo gigantesco, o que eu poderia ter feito de melhor para o mais necessitado, porque não basta que não façamos o mal, é imprescindível que construamos o bem. Já nos diz a nossa consciência, os nossos mentores individuais, a cada dia que passa. E findemos nesse último tópico ainda na compreensão de que o nosso coração material faz de 70 a 75 batidas por minuto. Chega a dar mais de 110 mil batimentos por dia. Um ano tem quantos dias? Mesmo 365. Uma encarnação, se fôssemos colocar aí na média de 70 anos de idade, quantos dias e quantos batimentos ali esta máquina celestial teria nos proporcionado para que o nosso espírito mantivesse com as condições mínimas e necessárias para as suas ascensões, para que os seus pés, as suas mãos, o seu cérebro, o seu ouvido, o seu olhar e as suas mãos de agir pudessem ser ferramentas de felicidade, em amenizar as mazelas a qual o mundo ainda empreende aos mais ignorantes, aos em necessidade transcendente, que como nós ainda não tiveram a oportunidade do despertar. Ah, que bom! Quando eu posso trazer essas informações, a depender do tema que estejamos trabalhando nas casas espíritas? É o que faz com que busquemos a nossa melhoria. Não é fácil, sempre tenhamos isso em mente nessa atual encarnação, mas esforcemos-nos para tanto, porque colheremos sempre o duplicado às benesses que assim transmutemos em benefício dos nossos semelhantes. É ou não importante esse capítulo 6, o Cristo Consolador de almas e de dias melhores, desde que os construamos em nosso dia a dia. É o convite também deste slide e sua respectiva fonte. Sempre gosto também de trazer este slide de Nélio Lúcio, esse irmão que muito contribuiu na obra mediúnica de Chico Xavier, nesta obra intitulada Jesus no Lar, lá no seu capítulo 17, intitulado Exaltação à Cortesia, ele vai nos afirmar o seguinte: ora também como Nélio Lúcio foi cirúrgico em nossas consciências, dizendo que bem-aventurados são todos aqueles que saibam tratar o rico e o pobre, o bom e o mal, como também aquele que seja sábio, mas também ainda temporariamente um inculto, com um espírito de serviço e, lógico, de entendimento, de que cada um está em um degrau evolutivo no campo da moral e intelectual, se dando a cada um de conformidade com os seus méritos, com seus esforços individuais em prol do todo, e necessidades, lógico, também, e deixando sinais de melhoria, de elevação e bem-estar e contentamento onde quer que cruzemos com os seres em experiência evolutiva. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, os nossos queridos cachorrinhos, gatinhos, pássaros e outros mais, e nós que estejamos no reino hominal. Que bom que daremos satisfação centil por pensamentos e atos concretizados, e os que não foram concretizados porque nós, por inércia, por postergarmos ou por contentamento do pouco que ainda temos e não queremos transcendermos, não tivermos exercido. Então, cabe apenas e tão somente realocarmos aonde quer que nós queiramos dentro deste gigantesco universo, porque há muitas moradas na casa do Pai. É o que depreende-se deste convite de Nélio Lúcio nesta importantíssima obra, Jesus no Lar. Será que Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante também algo pode trazer a nos agregar, já que estamos partindo para o término desse nosso bate-papo fraterno? Lógico, ele vem dizer que, solidários, nós seríamos união, mas e se formos separados uns dos outros, o que nós apresentamos
somente poderemos ser neste universo a qual nós estamos, que ao conhecermos como planeta Terra apenas pontos de vista, porque não estaremos sendo úteis ao meio, não sendo úteis e estamos em débito, ou estamos parciais para com a lei da fonte criadora, a qual Jesus, o bem Rabi da Galileia, trouxe de uma forma transcendente, límpida e cristalina as nossas consciências espirituais, que são imortais e que nós carregaremos para a nossa eternidade. E volta a Ele, afirmando-nos ainda que juntos nós atingiremos os nossos propósitos para a nossa felicidade e a felicidade de outrem. Sempre Bezerra colocando no plural, nunca no eu, no individual, no singular. Quando formos mais evoluídos, também assim agiremos onde quer que nós estejamos, porque a felicidade desses seres transcendentes, que inclusive o irmão citou vários deles aqui, já mestres ascensionados, participantes e integrantes dos diretrizes planetárias, assim são felizes. Ajudamos nós, os mais necessitados, em qual dimensão quer que eles estejam, na espiritual, quarta dimensão, ou na material, na terceira dimensão, em uma estrutura física. Eis o convite daquele a qual nós conhecemos por médico dos pobres, que voltou para o mundo espiritual no mês de abril do ano de 1900, mas continua auxiliando-nos em todos os campos a qual nós os roguemos, os conectemos a esse querido médico dos pobres. Deixamos também o contributo daquele que conhecemos do século XI, Francisco de Assis, Giovanni de Pietro de Bernardone, a qual este que amou, ama e amará para toda a sua eternidade todos os reinos, e inclusive tinha conectividade e era respondido por esses mesmos reinos, vem dizer em um dos trechos da sua oração, como nós o conhecemos nos centros espíritas, convidando-nos para que sejamos um instrumento da paz do mundo, um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um ouvir, um abraço fraterno, uma atenção. Pode ser rápida, muitas vezes em nossa consciência, que nem tenha valor para o mundo, mas temos que dar satisfação ao mundo, aos seres a qual compete a eles construírem as suas felicidades, ou temos que dar satisfação aos nossos mentores individuais e à fonte criadora, que é Deus. Mais um convite transcendente para que hajamos dentro dessa oportunidade, a qual esse querido Giovanni de Pietro de Bernardone, as correntes dos padres, madres carmelitas e outros mais que trabalham em anexo às estruturas espirituais dos hospitais, em uníssono com as estruturas físicas das casas espíritas e outras mais religiões, estão sempre nos auxiliando, reenergizando-nos e dando-nos a consciência de que façamos a nossa parte, porque o resto há de ser uma consequência em auxílio do nosso Pai Maior, de Deus, a fonte criadora. Eis o grande convite desse querido irmão. Deixe-vos também essa imagem, citando aqui o irmão há pouco, as correntes de proteção, os guardiões, na linha de Brogotá, Tamporão e outros mais caboclos, caciques e outros mais que fazem a proteção transcendente para que energias dos seres que estão ainda em ignorância, os ditos obsessores, não possam contaminar as luzes que aqui são despejadas de forma cristalina em nossos corpos físicos e perispirituais. Fazem a parte deles, na simplicidade e na humildade, como aqui represento nessa imagem. Pergunto ainda, para que recebamos o Consolador prometido, este Cristo Consolador. É imprescindível que tenhamos muitos recursos vultosos, transitórios, para que sejamos felizes nessa atual encarnação, ou a consciência da simplicidade e humildade e sermos gratos por tudo que nós temos, far-nos a seres melhores, desde que saibamos trabalhar com essas ferramentas em prol de nós mesmos, de nosso próprio benefício, de baixo para cima e de dentro para fora, fazendo com que contagiemos o meio pelo nosso bem a vir. Agir não é o bem falar que transformará esse mundo em mundo de regeneração, não. São as boas ações, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência no anonimato, que tornarmos os seres melhores onde quer que nós estejamos. É o convite deste capítulo 6 e destes todos os itens dessas obras complementares, a qual esses seres transcendentes convidam-nos para que assim o façamos. E fechamos com esse tríplice aspecto. Disse Jesus: amai-vos, eis o primeiro mandamento, o meigo Rabi da Galileia, mas instruir-vos, eis o segundo, tem que andar lado a lado. Quanto mais nós crescemos intelectualmente, mais haveremos de agir em prol do todo, do macro, do coletivo.
de tópicos que poderíamos aqui citar do autoconhecimento, fico apenas então somente com aquela frase que todos nós a conhecemos de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Assim, lapidar-nos-emos em espírito, desde conscientes, estejamos de que cabe apenas então somente sermos os construtores, os artífices da nova terra, dos degraus iniciais do mundo de regeneração. E lógico, a sequência que é consequência natural aonde quer que estejamos, a prática do bem, da caridade, da fraternidade, que sim, fará-nos-á, transformar-nos-á em seres melhores. Somemos esse capítulo 6 com os capítulos e temas que já desde janeiro esta casa nos proporcionou, com outros mais que até o final de dezembro ela há de nos proporcionar. E digamos e façamos um cômputo, queridos irmãos e irmãs, antes da data qual nós comemoramos o Natal e virada de ano. O que tudo isso que o Maria de Marta nas duas dimensões me proporcionou, eu o fiz na prática, no meu dia a dia, dentro da minha simplicidade, humildade e benesses outras que eu possa transferir, transbordar aos mais necessitados. Sempre há de ser esse convite. Lembra o que eu disse lá no início? Não importa quem esteja aqui na frente, mas sim o conteúdo límpido que está vindo, que tenha que adentrar em nosso espírito imortal e deixarmos conscientes de quais são as nossas responsabilidades. Erraremos em alguns momentos, mas em outros mais poderemos acertar. É o convite que toda essa cúpula transcendente a qual o irmão aqui citou, que sempre está conosco, direto ou indiretamente, fazendo com que tenhamos os alicerces concisos e límpidos para não cairmos e reincidirmos em erros do pretérito e assim mantermos conscientes de que bem-aventurados somos todos nós que estamos recebendo este Cristo Consolador, que foi o capítulo 6 que nós trabalhamos de forma ampla nestes 8 itens constantes deste capítulo. Que assim seja, graças a Deus. Na sequência, eu vou trazer novamente o irmão trabalhador anterior, para que façamos as vibrações na próxima etapa de nossas atividades, para que findemos esse uníssono existencial e transcendente de pensamentos que aqui buscamos construir e saímos melhores do que quando aqui adentramos. Que assim seja, graças a Deus. Um ótimo resto de semana e até uma próxima oportunidade, se a fonte criadora permitir e os trabalhadores encarnados aqui da casa e a presença de cada um de vós transcendente, porque é isso que alegrará-nos para a eternidade, construirmos essa família universal, não apenas transitória, material, de um pequeno orbe, como a Terra ainda o é, mas será transcendente ao longo dos seus séculos e milênios. Que assim seja.